e pedindo perdão para ele. E ele me retornou a carta, eu recebi a carta, foi um momento muito mágico assim também, quando eu recebi a carta, e ele escreveu bem grande embaixo: filha, eu te reconheço como filha. Aleluia. Eu sou teu pai e eu quero que você saiba que eu te amo, que mesmo você não tendo crescido perto de mim, eu sempre quis estar perto de você. Nossa, eu imagino que isso deve ter sido um divisor de águas na tua vida. Foi um divisor de águas. Quando isso aconteceu, parece que fez um boom no mundo espiritual e eu consegui alcançar uma plenitude ainda maior, até mesmo dentro do meu casamento, dentro da minha casa, algumas áreas da minha vida começaram a ser reestruturadas. Então eu me senti que os meus caquinhos, eles foram juntando um a um. E hoje, Cláudia, depois de tudo que você relatou para nós, quem é a Cláudia? Hoje eu sou a Cláudia amada, querida, aceita, e eu sou filha de Deus, sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, sou profissional e, acima de tudo, sou restaurada por Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Cláudia, poderia nos contar qual foi a tua maior experiência com Deus? De várias, assim, eu tenho duas que estão muito pulsantes no meu coração. Uma delas foi no momento que eu aprendi a servir ao Senhor com as primícias, né? Era uma fase bem difícil que eu estava vivendo, um peso financeiro, uma escassez muito grande na minha vida. E aí foi bem na pandemia ali e era meu aniversário. E eu lembro que eu sentei em um degrau que ficava entre a sala e a cozinha da minha casa. E já fazia alguns dias que eu vinha comendo só arroz e feijão. Mas para quem passou fome, arroz e feijão é uma iguaria, né? E eu vinha comendo arroz e feijão e eu disse para Deus: Deus, hoje é o meu aniversário. Se eu pudesse lhe pedir um presente, Aleluia, é Jesus. que hoje eu pudesse comer só um pedaço de carne. Eu só queria sentir o gostinho da carne. E aí eu fiz aquela oração ali e fui fazer minhas coisas, né? E à noite tinha culto, eu fui pro culto. E aí no final do culto tinha uma irmã que ela lutava muito pelo casamento dela. E todo final de culto eu ia na casa dela para orar pelo esposo, para a conversão do esposo. Hoje o esposo dela é convertido, é uma benção. E aí eu cheguei lá, ela disse: irmã Cláudia, vamos lá em casa depois do culto, eu preciso falar contigo. Eu disse: tá bom, vamos. Eu vou. Provavelmente ela quer oração, né? Porque como a gente tem amor em servir, a gente sempre acha: eu vou para servir. Nunca ser servida, né? Servir, servo, guardem isso. Servo foi chamado para servir e servir com alegria. Servir. E aí fui lá para casa dela, né? E cheguei lá, elas me chamam de pastora, né? Pastora. Olha só, hoje nós carneamos, nós tivemos carneança aqui. E enquanto nós cortávamos os pedaços, algo dizia no nosso coração: separa para a pastora, separa para a irmã Cláudia. E aí ela puxou uma toalha de cima da mesa. Irmã Mari, em cima daquela mesa tinha carne de porco, carne de gado, costela, chuleta, patinho, o que tu imaginar. Elas tinham feito torresmo, morcilha, mandioca. Eles separaram um banquete para mim. E eu comecei a chorar, Mari, e eu lembrei da oração que eu fiz ainda no meio-dia, pedindo: Deus, eu só quero um pedacinho de carne. E Ele preparou um banquete para mim no meu aniversário. Eu cheguei em casa com o meu porta-mala cheio. Essa foi uma das experiências. Outra experiência que me marcou muito, Mari, foi bem na época da pandemia, onde todos os meus familiares estavam internados. Então só fiquei eu e mais uma irmã. E eu tinha uma irmãzinha que ela era portadora de deficiência, né? Ela não caminhava, não falava. Então eu e a minha irmã, a gente se dividiu, né? Uma ficaria para fora para trazer os mantimentos sem estar no isolamento, e eu decidi ir para o isolamento para cuidar da minha irmã.
E foi um dos dias assim que essa minha irmã, que eu fiquei cuidando, a Jussara, ela ficou tão mal, que eu levei ela para o hospital e não tinha mais leitos. Não tinha mais leitos. E ela... O médico disse assim, não tem mais leitos, só tem macas no corredor. E como ela não conseguia ficar quieta pela deficiência dela, ele disse assim, não tenho o que fazer, não consigo amarrar, né? Eu falei, doutor, eu me comprometo. Eu levo ela para casa e eu faço tudo que vocês querem. Eu só preciso que vocês me disponibilizem um oxigênio. O doutor concordou, nós levamos ela para casa, né? E eu levei ela para casa para cuidar. Eles nos deixaram, a ambulância deixou e voltou para pegar mais algumas coisas. Quando o grupo de enfermeiros nos deixou, eu disse, eu não vou aceitar isso. Eu comecei a orar, larguei minha irmã, eu me lembro que chovia muito e nós tudo molhado. Eu cheguei, larguei ela no chão assim e eu orei, eu coloquei a cara no pó e eu comecei a clamar ao Senhor. Eu disse, Senhor, Tu é aquele que dá a vida e é aquele que tira a vida. Só o Senhor é aquele que faz descer a sepultura e também faz tornar. E eu comecei a orar e eu vi nitidamente, Mari. Quando eu estava com a cara no pó, assim, chorando muito, clamando a Deus, eu vi quando o anjo do Senhor desceu do céu. E ele desceu bem na minha frente, olhou para mim e foi em direção a ela e colocou a mão sobre o peito dela. E naquele mesmo momento ela foi curada. Aleluia, Jesus. Essas assim, dentre tantas, eu poderia passar aqui um dia todo contando os testemunhos, mas esses dois são os testemunhos que estão mais latentes assim no meu coração e são direcionados pelo Espírito Santo, e eu tenho certeza que esses testemunhos eles têm direção e endereço certo. Cláudia, nós estávamos conversando no off e você comentou que você prega. Eu gostaria que você contasse para nós como iniciou o Ministério da Pregação. O início do ministério da ministração na minha vida foi muito doido, assim. Eu era a porteira da igreja, fazia abertura, fechamento, limpeza da igreja, e o meu pastor, naquela época, ele saiu para fazer uma viagem, só que era uma viagem rápida, ele ia na parte da manhã e voltaria à tardinha, né? E eu, então, com a incumbência de abrir a igreja, organizar as coisas, lá pelas tantas aconteceu um imprevisto na viagem do pastor, e o pastor me ligou, Cláudia, eu não vou conseguir chegar a tempo da ministração. Eu falei, mas como assim, pastor? É o Senhor que vai ministrar. Não, toma conta, eu confio em ti. Ministra você, os pastores, nunca fiz isso na minha vida. Não, vai, confio em ti. E aí foi a primeira noite que eu ministrei, eu cheguei lá na frente, né? E o Espírito Santo de Deus me usou de uma maneira. Quando o pastor chegou lá, Mari, era glória e aleluia, a igreja estava tomada pelo Espírito Santo, assim. E foi assim, o pastor, mas não é que essa menina toma jeito. Vai se preparar que a partir de hoje você é ministra do Evangelho. Aleluia. E a partir daí que você começou a pregar, como você se sente nas pregações? Eu vejo uma missão. O apóstolo Paulo disse que eu prego esse evangelho e não como mérito, mas como algo que foi incumbido por Jesus Cristo, né? Ele nos falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? E eu me sinto alguém que sou, assim como o profeta falou lá no início do meu ministério, portadora da semente do evangelho, uma embaixadora do evangelho. Todas as vezes que eu vou a uma ministração, eu vou com temor e tremor, sabendo que existem almas que estão lá sedentas, aguardando a palavra do Senhor, porque a gente vai não para ministrar aquilo que vem de nós, da carne, mas a palavra do Senhor. Palavra essa que é viva e é eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Somente ela pode ir até a divisão da alma e do espírito. A gente falou que também que ela é um martelo que esmiuça a penha, né? E essa palavra transformadora, é esse assim o maná que a gente degusta. E a gente carrega também, né, o dever e o peso da mensagem ser ministrada, que ela não deve ser mudada, guarda isso, não deve ser mudada conforme os achismos, conforme o que os outros pensam. A palavra do Senhor, ela não muda, ela sempre será a palavra do Senhor. Aleluia! Era neste ponto que eu ia entrar na nossa conversa sobre a pregação. Hoje em dia a gente vê muitos que querem apenas ouvir o que gostam, né? E como você lida com isso?
Timóteo já nos alertou, né? Ele disse que chegaria o tempo em que voltariam as fábulas e sentiriam comichão nos seus ouvidos, né? E procurariam para si doutores da lei. Isso é, pessoas que falassem aquilo que massageassem o ego, né? Falassem aquilo que eles querem ver. E que é voltar às fábulas, se comportar como criança mimada, né? Hoje no cardápios existem inúmeras igrejas, não dá certo aqui, eu vou lá para outro lugar, e assim vou ouvir. O que é sentir comichão? Ah, hoje é a Mari que está na ministração, eu não vou. Ah, hoje é o pastor fulano de tal que está na ministração, eu não vou. É comichão, é escolher ministração, é escolher quem eu quero ouvir. Hoje nós vivemos um momento em que o evangelho, poucas pessoas querem sofrer a sã doutrina. E a doutrina que eu falo é a palavra, ela não vai mudar aqui no Japão, no Chile, nos Estados Unidos, no Brasil, aonde for. A palavra vai ser sempre a mesma, vai ser sempre a palavra do Senhor. De Gênesis a Apocalipse, ela não muda, nenhuma vírgula vai ser tirada, né, Cláudia? É verdade, é verdade. Qual foi as provações que você passou? Nossa, inúmeras. Então, quando eu iniciei o meu ministério para ministrar a palavra do Senhor, que eu comecei a atuar nos departamentos da igreja, eu ainda era solteira, ainda não tinha me casado, ainda estava separada, estava aguardando o meu momento, né? Ser curada, porque para a gente receber uma pessoa, a gente tem que estar de bem consigo mesmo. E eu, então, comecei a atuar nos departamentos. Mas como a gente sabe que nem todo início, durante toda a nossa vida ministerial, né, sempre vai ter aqueles alevantes, sempre vai ter a pessoa que vai tentar puxar o teu tapete, sempre vai ter a pessoa que vai se levantar contra ti. O inimigo sempre vai levantar pessoas para tentar te travar, para tentar travar o teu ministério. Ah, porque ela grita demais, porque ela fala muito alto, por que gritar tanto? Quem é ela para estar pregando? Quem é ela, exatamente, quem é ela para estar lá na frente ministrando? Então, assim, uma das que eu lembro, assim, muito forte, assim, é durante a minha trajetória, é que o pastor, ele começou a me colocar, digamos, na portaria. Se ele colocava na portaria, as irmãs falavam que eu estava na portaria para poder tocar no marido delas, que eu não tinha nada de crente, que eu não tinha nada de evangélico, que eu tinha pombagira, né? Ou se, por exemplo, eu pegava o nome do visitante, eu queria pegar o nome para procurar depois para... E é aquilo que a palavra do Senhor fala, assim, ó, se os seus olhos forem maus, então todo o seu corpo vai ser mau. Quais os olhos que elas estavam me rotulando? Com os olhos delas. Conforme aquelas pessoas agiam, elas rotulam nós. E isso acontece com muitos hoje em dia, e até hoje a gente enfrenta afrontas também, luta, porque durante todo o tempo que nós estamos aqui, o nosso descanso não é terreno, o nosso descanso é no céu, com Jesus, né? O próprio Cristo, quando ele veio na terra, ele sofreu afrontas, ele sofreu acusação, ele foi pisoteado por amor mesmo, né? E outras coisas assim que... Aí o pastor me colocou de líder dos jovens, né? Líder dos jovens, vão cuidar da juventude, me apontavam, dizendo assim, eu sou muito mais experiente do que ela, por que colocaram ela lá? Né? Coisas assim, ó, de fazerem motim e ir lá na casa do pastor para falar para o pastor, ó, a irmã Cláudia está em pecado, vamos tirar ela. E eu sempre fui uma pessoa que eu prezei muito pela verdade, Mari. Teve uma vez que levantou uma acusação na igreja contra mim, que eu estava adulterando com o marido de uma outra irmã. E foi essa história até o pastor me chamou para conversar e eu disse, pastor, eu não fiz. Se eu fizesse, eu com certeza confessaria, né? Eu não tenho vergonha de contar que eu caí, que eu errei. Vergonha é você cair e permanecer no erro. Vergonha é você adulterar e continuar no adultério. Não haver arrependimento. Não haver arrependimento. Vergonha é você mentir e continuar sendo... E renegar ser filho de Deus e querer continuar sendo filho do diabo. Porque quem que é o pai da mentira? A palavra do Senhor diz assim, que o diabo é o pai da mentira. E todos que assim procedem são filhos dele. Então assim, ó, não é feio tu errar.